eu vou te ensinar aqui como fazer uma proteção de Ogum para que você possa deixar dentro da sua casa, para que a sua casa possa ser guardada e protegida por Ogum. E a gente vai bater um papo aqui um pouquinho sobre a presença de Ogum na nossa vida, sobre o que representa essa força, essa energia, né? Eu tô aqui com uma folha de dendezeiro, uma das forças e da proteção da natureza que atrai a vibração de Ogum. É dela que é feito o mariô. No meio da folha nós temos uma nervura como essa. E nós sabemos que Ogum é o orixá que abre os caminhos. Todas as vezes que a gente quer pedir para avançar, para seguir em frente, a gente chama por Ogum. Existe uma lenda muito antiga que conta um pouco por que Ogum é o orixá que abre os caminhos, né? Que diz que antes dos orixás virem à Terra, aqui não tinham caminhos prontos, né? Todos os caminhos eram fechados, era tudo mata, espinho, dificuldade. E quando todos os orixás hesitaram, Ogum disse, eu vou. E ele entrou então na mata com a sua espada, começou a abrir a passagem. Cada golpe que ele dava não era só na mata, mas era no medo, era na dúvida, era naquilo que impede a gente de avançar. E depois que ele abriu o caminho, ele disse, agora vocês podem passar. Essa lenda, ela conta e fala muito da força de Ogum, né? Dessa energia, dessa coragem que nos lança à frente. Dos momentos que a gente não está vendo uma solução, um caminho, e às vezes o medo toma um pouco os nossos sentimentos. E Ogum diz, não, eu vou com a força, eu vou com a coragem, eu vou fazer com que esses impedimentos sejam removidos. Mas depois que Ogum vai, ele percebe que não se trata só de abrir o caminho, mas se trata que uma vez que o caminho foi aberto, ele também precisa ser protegido. E é aí que entra o mariô, porque Ogum, para não se perder do caminho que ele fez e para manter esse caminho aberto, ao passar e abrir o caminho, ele pegava as folhas do dendezeiro e ia marcando cada local da estrada e construía ali a sua trilha. E ao mesmo tempo ia protegendo aquele caminho, dizendo que todos os lugares que ele passasse saberiam que foi Ogum que fez, porque estaria ali o dendezeiro, a folha do egiopê, que depois ao secar virava o mariô e ele então serviria como a grande proteção espiritual e presença de Ogum. Com base nessa história, nessa lenda, nós vamos construir a presença de Ogum para ficar na nossa casa, através de uma força da natureza. Muitos já têm, como eu tenho aqui atrás, olha, uma imagem de São Jorge, muitos já têm algum elemento de Ogum ou de São Jorge na sua casa, mas a gente vai trazer aqui uma força da natureza. Então você vai pegar um pedaço da folha do egiopê, vai precisar de apenas um garfinho de cozinha, como esse aqui, e você vai passando aqui, fazendo uma cortina, olha, uma cortina com essas folhas. E vai percebendo que no meio da folha tem uma parte mais durinha, que é essa haste. Vai tirando ela e você vai percebendo que ela, ao remover, ela vai estar aqui, olha, tá vendo? Ela fica até em pezinha, ela fica bem durinha. E aí você vai pegar nesse momento uma faquinha de cozinha e com a faquinha você vai acabar de limpar o excesso da folha que está em volta, olha. E ao limpar esse excesso aqui, vai ficando esse palito, como um palito, né? Muitos chamam de paliteiro quando colocam no cará, né? E oferecem ao Ogum. Olha, como esse aqui. E aí você vai tirar esse aqui dentro, isso aqui você pode colocar na sua casa, num vaso, num arranjo, né? Fazendo uma decoração. Mas depois que você fizer essa cortina aqui, você vai medir certinho atrás da sua porta, o tamanho que for. E aí você vai colocar ela atrás da sua porta. E nesse momento você vai pedir a Ogum, Ogum, Senhor dos caminhos, guarda a minha casa, protege a minha família e me mantém firme com tudo aquilo que é meu por direito. E colocando essa proteção, não somente a gente está falando de proteger em relação às pessoas, mas a gente está falando de criar a partir desse momento na sua casa uma força, uma energia regida por Ogum,
para que pensamentos, sentimentos e até pessoas que não estejam alinhados à vibração de positividade, de harmonia, não possam em algum momento fazer nenhum mal, nem a você e nem a sua casa e nem a sua família. Então que Ogum possa nos proteger, que esse orixá guerreiro, que esse Senhor dos caminhos possa abrir os nossos caminhos, mas que também possamos receber a força de Ogum para que possamos fazer a nossa parte. Nós podemos pedir a Ogum, vamos pedir um trabalho, vamos pedir aquilo que desejamos ter na nossa vida, ou que desejamos conquistar, ou que desejamos mudar diante do nosso comportamento, porque Ogum é esse que acredita que aquilo que você deseja você pode realizar. Mas Ogum também conta que a gente faça a nossa parte. Ogum conta que a gente levante e vá à luta. Ogum está sempre como nosso protetor, como nosso guardião, nos dando a força para que possamos agir. Ogum é o orixá da atitude, Ogum é o orixá do movimento, Ogum é o orixá do fazer. E principalmente diante dos medos na jornada, principalmente diante das dúvidas, principalmente nos momentos de insegurança, peça a Ogum, toma essa força de Ogum para que possamos dar passos seguros, mas que acima de tudo possamos seguir sempre em frente, tendo Ogum como nosso guardião, como nosso protetor, como orixá regente do caminho, como orixá que rege, cuida, guarda a nossa vida e a nossa casa. Axé!